É difícil começar a contar essa história. Eu tento ajudar, lembrando que ele teve momentos heróicos. Eu ainda não vi o vídeo. O vídeo que Ervin ainda não viu o mostra sendo resgatado. Ainda em estado de choque, ele tenta salvar os amigos da tripulação do voo. Alex! O que aquele vídeo não mostra é que ele chegou sim a ajudar uma pessoa, a comissária Jimena. No momento do acidente, era como um pesadelo, porque nem eu mesmo acreditava. E eu acordei e pensei, o que foi que aconteceu aqui? E o que eu fiz foi pegar minha lanterna, iluminar e gritar, socorro, socorro, com a minha lanterna, e comecei a piscar a lanterna, para que me vissem e me ouvissem. Jimena estava a 5 metros de mim, porque eu estava com o rosto no chão. Aí eu levantei, assustado, como se eu tivesse dormido. Então eu levantei de repente. E corri em direção a ela. E eu a soltei. Ela estava presa. Bom, nesse momento a Jimena estava gritando e quando ela me viu, ela foi se acalmou e eu disse, vamos embora, porque era mato, era escuro e eu pensei, em direção ao aeroporto, eu vi que um avião decolava, então eu vi a direção do aeroporto, qual era. Mas como era mato, eu fui andando nessa direção. Eu pergunto se ele encontrou outras pessoas ainda vivas depois do acidente. No momento de levar a Jimena, sim, eu vi muitos corpos espalhados. Mas não tinha o que fazer, porque eu também não ouvia sinais de vida e, além disso, eu me preocupava com que o avião fosse explodir ou se desmanchar, e por isso que eu fui me afastando com a Jimena. E você não ouviu nenhuma outra pessoa? E lá em cima, quando fui descansar, sim, eu ouvi uma pessoa falando com sotaque brasileiro e perguntando, tem alguém aí? E eu também perguntei, onde você está? E eu quis ir nessa direção, mas o corpo não respondia. Aqui, algo assim, eu ouvia. Ele respondia. E quando ele respondia, a minha intenção era que ele não se calasse, mas fazer com que ele continuasse falando, gritando. Era a minha maneira de ajudá-lo, para que ele não se calasse. Ervin afirma que não foi dado para os passageiros e para a tripulação nenhum aviso de que todos corriam risco. Não. Avisaram que íamos pousar, um pouso normal. Conta, inclusive, que pouco antes da queda estava conversando tranquilamente com o técnico da Chapecoense. Eu falei com o técnico e o técnico estava me ensinando a falar português. E quando ele disse, falaram, afivelem os cintos, porque vamos pousar. Então todo mundo voltou à sua poltrona, afivelharam os cintos e as luzes se apagaram e começou a vibrar. E eu pensei que essa vibração fosse que nós estivéssemos pousando, um pouso normal. Eu pensei que era isso, mas não foi. Eu apenas ouvi como só isso, e não me lembro de mais nada. Depois eu me levantei do chão. O trabalho de Ervin está diretamente ligado à principal suspeita sobre o que derrubou o avião, o abastecimento de combustível. Ele diz que recebeu a informação de que a aeronave seria reabastecida em Cobija, antes da chegada a Medellín, que era o destino final.
Nós, como técnicos, nós fazemos o pré-voo, nós temos uma lista de checagem de tudo que é preciso fazer no avião. Nós nos preocupamos com isso. Nós fazemos... Bom, isso, a Lamia tem o seu gerente, tem o gerente, tem o seu pessoal, é outra coisa. Mas eu faço o meu trabalho, eu sigo tudo aquilo que me ensinaram sobre o avião. Eu fiz o relatório de que íamos até Cobija. E disseram, mas tudo bem, mas no momento da decolagem eu voltei a perguntar, vamos até Cobija, não é? Não, nós vamos direto a Medellín. E cargou no máximo. Sim, mas com vistas a ir até Cobija. Pergunto então se ele sabia que a autonomia de voo daquele avião era praticamente igual à distância direta até Medellín, sem nenhuma sobra de segurança. Com relação à autonomia, essas coisas, e relação da carga, e quem faz isso é o despachante de voo, e isso é a responsabilidade da Lamia. Eles sabiam qual era o peso, qual o combustível correspondente, e eles me dizem qual é o combustível e eu faço esse abastecimento. Então, eu supus que eles soubessem o que faziam. O que ele acha, então, da decisão que foi tomada? Bom, eu acho que pode não ter sido uma boa ideia do piloto ter tomado essa decisão, ou da pessoa responsável por isso, na Lamia. Irving voltou de avião para casa. Foi difícil? Bom, no começo sim. Quando nós viemos lá de Medellín a Bogotá, o pouso me deixou um pouquinho nervoso. Eu volto a tocar um assunto que ele me adiantou antes dessa gravação, que espera um pouco mais de responsabilidade de algumas companhias aéreas. Bom, mais responsável porque me fazer ouvir pelo piloto. Eu mesmo me fazer ouvir. E as coisas são na base de é assim que tem que ser e vai ser assim. E então que essas decisões não sejam tomadas de maneira tão individual e que isso nos seja comunicado também para onde vamos, o que vamos fazer, onde vamos fazer o reabastecimento, essas coisas. Eu acho que a tripulação teria que saber, teria que ser tudo dividido. Então, um líder diz, vamos fazer isso, aquilo, eu me refiro a isso. Pergunto se ele se refere diretamente ao piloto do avião que caiu. Olha, eu diria que faltou um pouco mais de liderança, de se pôr de acordo com toda a tripulação. No fim da entrevista, uma revelação. Irving não seguiu o procedimento de segurança indicado para pousos arriscados. Não, eu não disse nada disso. Não disse isso para a imprensa. É a primeira vez que eu estou falando para a imprensa. Porque disseram isso, que havia se salvado, porque... Mas não percebeu que ia cair, não? Não, conforme eu disse, ninguém percebeu. Estavam todos prontos para pousar para um pouso normal. E em nenhum momento eu fiz isso, conforme eu disse, isso era preparação para um pouso normal. E qual a primeira coisa que ele quer fazer quando acabar o tratamento? Primeira coisa, bom continuar com o meu trabalho e continuar me preparando para não deixar de voar, terminar o meu curso de pilotagem, eu quero ser um piloto comercial também, e terminar o meu curso de pilotagem. Eu já tinha desligado o microfone, mas o repórter Américo Figueroa continuou a gravar imagens de Irving. Foi assim que soubemos que o jovem boliviano tem um novo sonho. Um dia eu quero ir lá para Chapecó, eu quero conhecer a cidade. Quer conhecer a cidade? Sim, eu quero conhecer a cidade. Um dia desses. Porque às vezes eu sinto como se eu tivesse sido salvo por eles. E eu sinto como se eles tivessem dado a sua vida pela minha. Por isso, eu quero conhecer essa cidade. Quero conhecer mais essa cidade.
Em 2 estados brasileiros, parentes, amigos e fãs se despediram hoje dos jogadores e funcionários da Chapecoense. Carlos viu a Chapecoense nascer. Em 1973 já era um torcedor apaixonado. Quando o time tinha viagem marcada, ele costumava descobrir o horário e ficar na rua esperando o ônibus passar para se despedir. A última vez que o time da Chapecoense atravessou aquela esquina ali, o seu Carlos estava aqui de novo, seu Carlos. Eu entrei dentro do ônibus, cumprimentei todos os jogadores, desejei boa viagem para eles. Eles estão fazendo. Um abraço, Cheguinho. Aí. Esse trágico acidente não dá para acreditar. Nos enterros, os torcedores, amigos e familiares também têm dificuldade para aceitar e acreditar no que aconteceu. Estamos agora aliviando as dores das famílias minimamente com a vinda dos corpos, né? Então, onde eu posso, estou indo. 20 vítimas da tragédia na Colômbia foram sepultadas na região de Chapecó entre ontem e hoje. O último enterro aconteceu no fim da manhã deste domingo. O presidente da Chapecoense, Sandro Palaoro, de 50 anos, deixa a mulher e 2 filhos. Um homem muito justo, correto, dinâmico, tá? Sério e ele exemplar. E pedia para nós ter essa postura. O advogado do time, que não embarcou por pouco, também foi até o cemitério se despedir dos amigos e colegas da Chapecoense hoje. O valor da vida passa a ser diferente. Você começa a entender que você tem que fazer tudo com muito amor e no momento. Você não sabe o passo seguinte. Depois do velório coletivo ontem em Chapecó, todos os caixões seguiram para as cidades de origem de cada uma das vítimas do acidente com o avião na Colômbia. De norte a sul do país, os cortejos foram acompanhados de muitas homenagens. Os corpos de 5 jogadores da Chapecoense foram velados no Rio Grande do Sul. A despedida ao zagueiro Felipe Machado, de 32 anos, foi na Arena Grêmio e teve música e aplausos. Amigos e familiares do volante Matheus Biteco e do lateral esquerdo Denner Braz se uniram em homenagens aos 2 jogadores em Porto Alegre. Uma troca de carinho e aconchego, né? Eram 2 meninos assim bem queridos por todos. A lembrança que fica é de um jovem promissor, né? Que eu tive a honra e a felicidade de conhecer. E que faleceu deixando o seu legado, né? O cortejo com o corpo do volante Sérgio Manuel sobre os carros de bombeiros percorreu as ruas de Itapevi, na Grande São Paulo. No ginásio municipal, ele foi homenageado por parentes e admiradores que vestiram a camisa da Chapecoense. O atacante Bruno Rangel foi homenageado pelas ruas de Campos, no norte do Rio de Janeiro. O enterro foi no fim da tarde. E em Minas Gerais foram enterrados os corpos do zagueiro Marcelo, em Juiz de Fora, e em Belo Horizonte do treinador de goleiros Anderson Roberto Martins. Tem que a gente consiga falar numa hora dessa. Não tem palavras, não tem... É uma dor que parece que... Não tem o que dizer. Aracaju recebeu o corpo do zagueiro William Tiego. Ele foi velado na casa da avó e recebeu muitas homenagens. Prestar essa última homenagem ao meu amigo, que eu não vou, infelizmente nós não vamos ter ele mais aqui todo final de ano, como ele vinha fazer o jogo beneficente para os colegas. Infelizmente, vamos fazer essa corrente aí até o final. 4 vítimas da tragédia na Colômbia foram para o Paraná, como mostra a repórter Janaína Castilho. Na igreja que o técnico Caio Júnior frequentava, foi celebrada uma missa aberta ao público. A mãe dele, Dona Geni, a esposa Adriana e os filhos Gabriel e Mateus ganharam conforto perto de amigos que Caio fez no futebol. A cerimônia de despedida do corpo de Caio Júnior foi rodeada de emoções. Familiares, amigos e admiradores do treinador prestaram a sua última homenagem. E as principais palavras pronunciadas aqui foram humildade, bondade e amizade. Representa, não vou usar o passado, a sensibilidade dentro do futebol, que é fundamental, né?
O futebol embrutece muitas pessoas. O velório do corpo de Caio Júnior e do auxiliar técnico e sobrinho dele, Eduardo de Castro Filho, Duca, terminou com balões da cor da Chapecoense. Os corpos de Caio e de Duca foram cremados. Que fique a memória dele como um cara vencedor, humilde, e que fique sempre essa imagem, né? Que a gente vai fazer de tudo, eu e meu irmão, para que a memória dele sempre continue viva, né? Em uma outra capela da cidade, o corpo do analista de desempenho do clube, Luiz Felipe Gross, o Pipe, foi velado e sepultado. Em Cianorte, no interior do estado, centenas de pessoas se reuniram no centro de eventos da cidade para se despedir do herói da Chape, o goleiro Danilo. Meu filho é grande, não porque é ídolo, ele é grande porque ele é um filho maravilhoso. Esse filho aí é o filho que essa cidade abraça. Vai perguntar para essa cidade quem ele é. Sai por aí perguntando. Entra ali dentro dessa torcida e pergunta quem foi Danilo. Ele não foi só o ídolo. Ele foi o amigo, ele foi o irmão.